Começo por avisar. Não assumo qualquer responsabilidade pela exatidão dos fatos. Não ponho a mão no fogo, só um louco faria. Sobretudo porque, verdade, cada um possui a sua, razão também. E no caso em apreço, não enxergo perspectiva de meio termo, de acordo entre as partes. Agradecerei a quem me elucidar, quando juntos chegarmos ao fim. Jorge Leal Amado de Faria foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos. Ele é o autor mais adaptado da televisão brasileira. Verdadeiros sucessos como Tieta do Agreste, Gabriela, Cravo e Canela e Teresa Batista Cansada de Guerra são criações suas, além de Dona Flor e seus dois maridos e Tenda dos Milagres. A obra literária de Jorge Amado conheceu inúmeras adaptações para cinema, teatro e televisão, além de ter sido temas de escolas de samba por todo o Brasil. Seus livros foram traduzidos em 55 países e em 49 idiomas, existindo também exemplares em braille e em fitas gravadas para cegos. Amado foi superado em número de vendas apenas por Paulo Coelho, mas, em seu estilo, o romance ficcional, não há paralelo no Brasil. Em 1994, viu sua obra ser reconhecida com o Prêmio Camões. Nascido em Itabuna, Bahia, no dia 10 de agosto de 1912, Jorge Amado passou a infância na cidade de Ilhéus, onde presenciou a luta entre fazendeiros e exportadores de cacau, inspiração para vários de seus livros. A partir de 1930, na cidade do Rio de Janeiro, começou a estudar direito e a lançar romances. As obras eram marcadas pelo realismo socialista, se passavam nas plantações de cacau do sul da Bahia ou na cidade de Salvador, e mostravam os conflitos e as injustiças sociais. Nessa primeira fase, seus livros eram considerados documentários dos problemas brasileiros causados pela transição de uma sociedade agrária para industrial. Eleito deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro em 1945, teve seu mandato cassado como os de todos os membros dessa mesma agremiação. Viajou então pela Europa e pela Ásia e voltou ao país em 1952. 4 anos mais tarde, fundou o Semanário Para Todos, sendo eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1961. A segunda fase de sua obra começou com o lançamento de Gabriela, Cravo e Canela, em 1958. Seus textos passaram a se caracterizar pelas sátiras e pelo humor. Nela ainda foram publicados sucessos como Dona Flor e seus dois maridos, Tendas dos Milagres, Teresa Batista Cansada de Guerra e Tieta do Agreste, entre outros. Jorge Amado escreveu ainda O Mundo da Paz, um relato de viagem, Bahia de Todos os Santos, um guia da cidade de Salvador, O Cavaleiro de Esperança, a história de Luiz Carlos Prestes e ABC de Castro Alves, uma biografia de Castro Alves. Aos 80 anos de idade, em 1992, publicou Navegação de Cabotagem, um romance autobiográfico. Vários de seus trabalhos foram adaptados para rádio, cinema e televisão e foram traduzidos para mais de 30 idiomas, o que lhe rendeu inúmeros prêmios. Em 1979, casou-se também com a escritora Zélia Gattai. O escritor publicou inúmeras obras, 25 romances, 2 livros de memórias, 2 biografias, 2 histórias infantis e uma infinidade de outros trabalhos entre contos, crônicas e poesias. Faleceu em Salvador no dia 6 de agosto de 2001. Tieta do Agreste é um romance do escritor brasileiro Jorge Amado, publicado em 1977. Escrito na praia de Buraquinho, nos arredores de Salvador, foi concluído em Londres em meados de 1977, mesmo ano de sua publicação. O volume é uma das narrativas mais longas do autor e acompanha a história da protagonista no arco de 3 décadas. No conjunto da obra de Jorge Amado, o romance se insere entre aqueles livros que, em tom romanesco, fazem crônica de época e de costumes, sem perder de vista a crítica social e política. Publicado ainda no período do regime militar, o enredo antecipa questões que se tornariam centrais na vida do país, como a preocupação com o meio ambiente e as críticas às relações de poder pautadas pelo favorecimento e pela corrupção.
Com sua impetuosidade e seu espírito questionador, Tieta entrou para a galeria das grandes personagens femininas do autor, ao lado de Gabriela, Dona Flor e Teresa Batista. O livro foi adaptado com enorme sucesso por Agnaldo Silva para a novela de mesmo nome, que foi ao ar entre 1989 e 1990 na Rede Globo. Em 1996, Tieta ganhou também versão cinematográfica, dirigida por Cacá Diegues e, em 1997, foi tema de Carnaval de Salvador. O romance virou ainda tema de folhetos de cordel. A história se passa na cidade de Santana do Agreste, cidade fictícia situada na Bahia. Os personagens principais da obra são Tieta, Perpétua, Zé Esteves, Ricardo e Leonora. Tieta era pastora de cabras quando criança, mas com o passar dos anos ela adquire uma beleza que atrai todos os homens da cidade e ela acaba se entregando a eles. Até que um dia sua irmã Perpétua descobre e faz com que o pai, Zé Esteves, a expulse de casa. Depois de muito perambular, Tieta chega a São Paulo, onde consegue se estabilizar financeiramente, sempre enviando notícias e dinheiro para a família, até que ela resolve voltar a Santana do Agreste, 25 anos depois de sua partida, e leva consigo Leonora. Rica e poderosa, Tieta aguça a ambição de todos e usa de sua influência para tentar modernizar a cidade. Sofre com a morte do pai, compra terrenos para a construção de casas, consegue que o governo inicie a instalação de energia elétrica na cidade e por isso se torna muito conhecida. Perpétua, sua irmã, que sempre teve problemas para arranjar um marido, faz uma promessa e consegue se casar, mas em troca disso, seu primeiro filho, Ricardo, deveria tornar-se padre. O filme homenageia Jorge Amado em diversas cenas, com citações de outros romances, como Dona Flor e seus dois maridos, Quincas Berro d'Água e Jubiabá. E além disso, ele aparece no início do filme, lendo o livro, e novamente na última cena. O segredo de Tieta é revelado no final. Ela era, na verdade, uma cafetina, por isso conseguia tanto dinheiro facilmente, e Leonora era uma de suas meretrizes, que a acompanhou para fugir de um traficante de drogas. A notícia se espalha rapidamente, e todos na cidade passam a tratá-la diferente. Então ela resolve voltar para São Paulo, e percebe que sua busca por amor verdadeiro em Santana do Agreste havia sido em vão.